Bom, gente, uma coisa importante que eu tenho que falar aqui é que essa análise que eu tô fazendo aqui é zero spoilers. Se vocês curtirem muito, eu posso fazer uma com spoilers pra falar da história mais pra frente, mas deixa o like e comenta se vocês querem, mas eu não posso dar spoilers aqui, então eu vou evitar ao máximo falar qualquer coisa que inclua a história. Eu vou comentar sobre a história e os personagens lá pro final, que é normalmente como eu faço, mas sem spoiler nenhum, porque obviamente a gente quer que você tenha essa experiência, porque eu não vou me adiantar a falar sobre a história aqui, mas... Bom, galera, em termos de comparação, o Assassin's Creed Valhalla lançou em 2020. Nós estamos em 2025. Vocês lembram que tinha uma época que a Ubisoft estava lançando Assassin's Creed todo ano e culminou em muitos problemas. Agora, o Shadows teve 5 anos para ser feito. E esse jogo é a prova de que um jogo desse tamanho, principalmente, precisa de tempo para ser refinado e entregar uma experiência satisfatória, que é o que a gente tem aqui no Assassin's Creed Shadows. Eu vou começar logo falando do que vocês querem saber. O jogo tá quebrado? Tem muito bug? Como é que tá cagado? Eu devo dizer, com toda a alegria do mundo, que não. Eu, inclusive, estou impressionado como esse jogo está bem polido, coisa que não é comum nos jogos da Ubisoft. Eu joguei, aí atenção, tenho que falar algumas coisas porque essa situação de bug ela é sempre complexa. Eu joguei o jogo inteiro no Xbox Series X. Eu agradeço a Ubisoft ter mandado antes do lançamento. Eu peguei esse jogo antes de lançar. E deve ter patch no primeiro dia, deve ter atualizações. Eu não sei o que vai acontecer com esse jogo pós essas atualizações, ok? Eu tô falando previamente. E previamente que eu joguei, o jogo está muito bem polido. Eu falei com várias outras pessoas que também estão com o jogo em plataformas diversas e a maioria também me falou que o jogo não está com muitos problemas técnicos. Não tive nenhum problema? Tive e eu vou falar eles aqui, mas sinceramente é nada demais. Esse jogo, ele é massivo, ele é gigantesco. E eu acredito que o público atual de Assassin's Creed, que fez Valhalla ser o mais vendido, é o público que gosta disso. Claro que isso pode afastar algumas pessoas, porque é um jogo monstruosamente gigante, denso pra cacete, 1 milhão de interrogações na tela, aquela coisa que vocês sabem de Assassin's Creed, e pode ser muito pra algumas pessoas que não tem tanto tempo pra jogar assim. Mas é um jogo massivo. E o que eu tive de problema? Eu tive, durante minha gameplay, que foram quase 50 horas. Pode ver aí o tempo de gameplay que eu tive, foram quase 50 horas. E a duração do jogo... E assim, galera, eu já vou então adiantar pra vocês a duração. Eu acho, não vou ter certeza disso. Se você jogar só a história, você só ir pras missões de história e não fazer mais nada, deve dar pra zerar com 30 horas. Deve dar. Eu demorei quase 50, porque eu fiz muito conteúdo paralelo. Eu fiz todos os tipos de conteúdo do jogo que dava pra fazer, eu fiz. Eu farmei, eu upei, eu fiz um monte de coisa, porque é muito legal, então eu recomendo que vocês façam. Acho que você vai perder muito se você não fizer. Tenta curtir o jogo, joga no seu tempo e tal, se você for pegar o jogo, obviamente. Mas eu tive 2 crashes, em quase 50 horas, foram 2 crashes. E teve um, que não foi um crash, mas é como se quase fosse, que eu tava no meio de uma cena e aí o jogo desincronizou, sabe? Desincronizou é quando você morre no Assassin's Creed, é desincronizado. No meio da cutscene. E aí eu fiquei em pânico. Eu falei, se eu der o play nessa cutscene e acontecer de novo, fudeu. Eu perdi aqui o save de novo. Mas não aconteceu. Foi uma cutscene, aí deu desincronizado, voltou. Eu voltei, tipo, no início da cutscene já. Aí entrei na cutscene de novo e foi. Então esses foram os problemas, assim, mais graves, assim, que eu tive. Tive poucos bugs visuais, e bug visual é uma coisa tão comum no jogo da Ubisoft. Eu tive pouquíssimos de, sei lá, uma textura tremenda, uma iluminação que não parecia estar correta e tal. Pouquíssimo problema em relação a isso. Eu tive uma travada numa pedra, mas foi uma travada que o buraco ficou meio duro assim, depois ele saiu, mas foi muito pouco, entende? Pra tanto tempo de gameplay. Eu falei com outros amigos que tiveram outros bugs também, bug do boneco travar no mapa e tal, mas a maioria tá me dizendo que tá tranquilo, e principalmente em relação ao Valhalla. Eu tô fazendo a comparação direto com o Valhalla, que em relação ao Valhalla, esse jogo, na minha experiência, está muito bem polido. Claro que tem que ver as versões, tem que ver outros consoles, tem que ver PC, tudo isso, patch. Então, tô dizendo na minha experiência agora. Hoje, galera, está saindo o gameplay da rapaziada, tá liberado e vai ter muito gameplay pra vocês verem. Inclusive o nosso, a gente tá no Flow Games fazendo live. Então vocês vão poder ver gameplay, vão poder avaliar, vão poder ter a sua noção se esse jogo é pra você ou não, tá? Então dê uma olhada lá e veja o que vocês acham. Não vai faltar conteúdo de Assassin's Creed Shadows pra você dar uma olhada e ver se é pra você esse jogo ou não.